Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Leal, eu sou instrutor de refrigeração do Grau Profissionalizante da Unidade da Boa Vista, que fica em Recife. E eu estou aqui para trazer para vocês, se você é um profissional de refrigeração, ou se você é um curioso que está querendo aprender uma nova área, ou se você é um aluno que está em capacitação, um assunto bem pertinente para a nossa área. Na verdade, é um assunto que, se a gente não dominar ele, a gente não consegue fazer nossos serviços cotidianos. Esse assunto é o ciclo básico de refrigeração. Como eu falei para vocês, eu me chamo Thiago Leal, atuo há aproximadamente 11 anos na área de refrigeração e queria estar compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês nesse momento. Eu desejo que vocês continuem aqui conosco nessa aula e que possam estar somando e aprendendo um pouco do conteúdo que eu tenho para passar para vocês, tá? Como eu falei para vocês, é um ciclo básico. Logo, ele é formado por alguns componentes. É bem pensado quando a gente fala que esse ciclo ele tem 5 componentes básicos. Como assim, Tiago? 5 componentes? Na imagem eu só consigo ver 4. Talvez, se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente vai conseguir ver 5. Quais são esses componentes? Algumas pessoas falam que eles não têm ordem, alguns profissionais, e eu até concordo. Partindo do pressuposto que o equipamento está funcionando, é bem difícil localizar o que está correndo nesse equipamento de forma pontual. Como assim, Tiago, de forma pontual? Porque, simultaneamente, todo o processo está ocorrendo em todos os componentes naquele momento. Eu não tenho como localizar o fluido que acabou de sair do compressor, onde é que ele vai estar logo após a sua saída. Claro que ele vai para o condensador. Só que falando de um ciclo, eu não sei se é as mesmas moléculas que passaram no compressor estão passando por ele agora nesse momento. Por isso, alguns profissionais dizem que não tem ordem para explicar o ciclo básico. Mas, partindo do pressuposto que o equipamento não está em funcionamento e vai ser posto em funcionamento agora, eu prefiro começar do compressor, para que assim a gente consiga ter uma ordem lógica e cronológica de como que funciona o nosso ciclo para um entendimento um pouco mais simples. Nós temos, como eu falei para vocês, 5 componentes básicos no nosso ciclo. O primeiro é o compressor, que ele faz o aumento da pressão desse fluido. E uma coisa importante que a gente deve relacionar nesse momento é que quando se tem um aumento da pressão de um fluido ou de determinada substância, junto com esse aumento de pressão, ocorre também um aumento de sua temperatura. Caso rebaixe a pressão desse fluido ou dessa substância, eu também vou ter o rebaixamento da temperatura dela, ou vice-versa. Esse é o primeiro conceito que eu quero que a gente venha estar entendendo e que fique guardado na nossa mente nesse momento, tá bom? No compressor, como eu falei para vocês, eu tenho o aumento da pressão do fluido causado pela compressão dele. Depois do compressor, seguindo nossa ordem de exposição, eu tenho o condensador. E no condensador, ele é um trocador de calor, ele serve para trocar calor com, nesse caso, o condensador, trocar calor do fluido, fazendo com que sua temperatura seja diminuída e o fluido sofra condensação. O nome dele já fala, ele é um condensador. E quando a gente vai lembrar do que a gente tinha lá no nosso ensino fundamental sobre as mudanças de estado da água, a gente vai lembrar que condensação é a mudança de estado físico da água de vapor para líquido. E quando isso ocorre? Quando a gente tem um rebaixamento da temperatura desse líquido, no caso específico, a água como exemplo. E ocorre a condensação, onde o vapor d'água começa a virar gotículas de água e logo após ele tem a liquefação total, ocorrendo assim o processo de condensação da nossa substância. O próximo componente é o dispositivo de expansão. O que é que acontece nesse dispositivo de expansão? E o que é esse dispositivo de expansão? Geralmente, o nosso dispositivo de expansão ele é encontrado em equipamentos de pequena capacidade com um tubo capilar. O que é esse tubo capilar? No tubo capilar, o fluido ele sofre um rebaixamento brusco de pressão. E esse rebaixamento brusco de pressão faz com que a gente tenha dois lados de pressão nesse equipamento. Um lado com alta pressão e outro lado com baixa pressão. Além disso, esse fluido provoca, desculpa, o dispositivo de expansão, ele provoca o rebaixamento brusco da temperatura. Como eu falei para vocês, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Logo, quando eu tenho rebaixamento brusco da pressão pela restrição da seção desse tubo, eu consigo ter uma expansão desse fluido. O fluido que vem
antes do dispositivo de expansão no estado físico de líquido, sob resfriado em alta pressão, ele sofre um rebaixamento brusco e sai do dispositivo de expansão para a linha de expansão, ainda no estado físico majoritariamente na sua parte de líquido, mas sofrendo o efeito aerosol. Isso mesmo, efeito aerosol. Como assim, Tiago, um efeito aerosol? Imagina o seguinte, eu tenho um desodorante aerosol qualquer que seja, certo? Se eu balanço o meu frasquinho de desodorante, eu consigo ouvir um líquido balançando. Mas se eu aperto o frasco, logo sai um líquido sob pressão, com a temperatura baixa. É bem geladinha a sensação que a gente tem quando ele toca a nossa pele. Isso se chama efeito aerosol. Por quê? Aquele fluido que está dentro daquele recipiente, ele está exposto a uma pressão. E quando ele sai pelo orifício, que a gente pode chamar de orifício expansor, ele sofre um rebaixamento brusco da sua pressão e logo uma expansão brusca quando ele sofre a saída daquele vaso. Por isso, a sua queda brusca de temperatura, porque ele encontra a pressão em uma seção muito maior do que ele tinha antes. É basicamente o que acontece no nosso dispositivo de expansão, pessoal. Vamos continuar seguindo o ciclo para o próximo componente. O próximo componente, pessoal, é o evaporador. No evaporador, é o que eu costumo dizer que é onde a mágica acontece, dependendo do tipo de equipamento que a gente está utilizando. Levando como consideração que a gente está na região Nordeste, a gente está usando um equipamento que tem um ciclo frio e não o ciclo quente, como utilizado no sul do país ou em regiões mais frias. E no evaporador é onde a gente tem provocado conforto para equipamentos que são destinados a conforto térmico e para equipamentos que são destinados à conservação de alimentos, como geladeiras, freezer, é onde a gente tem o processo de conservação dos alimentos pela temperatura mais baixa e absorção do calor. No evaporador, o fluido que vem no estado físico de líquido, majoritariamente, como eu falei para vocês, ele vai ser evaporado, absorvendo o calor do ambiente. Por isso que ele chama de evaporador. O processo de evaporação é quando a substância que está no estado físico de líquido se transforma em vapor pelo aumento da sua temperatura. Ah, Tiago, estou começando a entender o que você está falando. Você acabou de falar que no condensador o fluido vem com um calor excessivo, ele vem em alta pressão e alta temperatura e ele é transformado em líquido, assim rebaixando sua temperatura não tanto como ele deveria, mas quando ele chega lá no dispositivo de expansão, ele tem aquele plus e a temperatura dele é rebaixada bruscamente porque ele sofre uma queda de pressão muito brusca. Logo, ele vai para o evaporador em baixa pressão, em baixa temperatura, e ele começa a absorver o calor do ambiente. E esse calor, esse fluido, com o calor absorvido do ambiente, transformado novamente em vapor, volta para o compressor e o ciclo se repete. É isso aí. É basicamente isso que acontece no nosso ciclo básico. Só fazendo um overview, para a gente não perder nenhuma informação, e agora falando numa linguagem um pouco mais técnica, já que você conhece os componentes, a gente vai trabalhar como que o fluido se comporta em cada componente desse, tá bom? Tiago, você falou que tem 5 componentes básicos. Qual que é o quinto? Até agora eu só vi 4. O quinto, pessoal, é o fluido refrigerante. Sem ele, nada disso aconteceria, certo? Vamos lá. Após a gente agora já conhece, já está familiarizado com todos os componentes, vamos seguir o nosso ciclo partindo do pressuposto que o equipamento acabou de ser posto em operação. O fluido, ele vai sair do compressor em alta pressão, em alta temperatura, na forma de vapor superaquecido em alta pressão. Aqui tem uma relação de cores que vai fazer com que a gente tenha uma leitura melhor do nosso diagrama, tá certo? Aqui, ó, essa corzinha aqui, esse laranja um pouco mais escuro, meio avermelhado, corresponde ao vapor superaquecido em alta pressão, que é localizado no tubo de descarga na saída do compressor. Ah, se é saída do compressor, eu tenho ali fluido comprimido. Logo, eu posso chamar aquilo de descarga. Sim, pode chamar isso de tubo de descarga, porque é onde o compressor faz o descarregamento desse fluido que foi comprimido. Saindo do compressor em alta pressão, em alta temperatura, na forma de vapor superaquecido em alta pressão, a gente vai para o condensador. Vamos seguir a nossa escala de cores novamente. Eu tenho no início do condensador vapor superaquecido em alta pressão.
Mas no condensador, como a gente já sabe, a gente já se familiarizou com isso, eu consigo fazer com que o fluido comece a ceder calor para o ambiente. Por quê? Porque dois fluidos ou duas substâncias em temperaturas diferentes, dois corpos em temperaturas diferentes, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico, partindo dos princípios que a gente aprende nas leis de termodinâmica, certo? Tendo como base esse conceito, a gente vai entender que o fluido que está indo a uma temperatura muito maior vai tender a ceder calor, ou seja, ceder sua temperatura para o ambiente que está numa temperatura menor, para tentar entrar em equilíbrio térmico. Eles vão entrar em equilíbrio térmico? Não, eles não vão entrar em equilíbrio térmico. O que é que vai acontecer aqui? O fluido vai ceder calor suficientemente apenas para ser transformado do estado físico de vapor superaquecido em alta pressão, vai até líquido saturado em alta pressão. Essa coloração um pouco mais amarelada, só para que a gente entenda melhor. Não quer dizer que o fluido muda de cor no sistema, tá, pessoal? Isso não tem nenhuma comprovação. Provavelmente isso não aconteça. Apenas para que a gente entenda melhor. Mas antes disso, o fluido vai passar ainda por vapor saturado em alta pressão. Ele vai deixar de ser superaquecido para ser saturado. E logo após, ele vai chegar na forma de líquido saturado em alta pressão. Tá, Thiago? No finalzinho tem uma outra corzinha ali no teu condensador. E o que é isso? Isso aqui, pessoal, é um fenômeno chamado subresfriamento. E o que é isso? Subresfriamento é basicamente, e bem simples, para que a gente possa entender de uma forma bem simples, ele é a quantidade de calor que o fluido consegue ceder para o ambiente logo após ele ter sido transformado em líquido totalmente. Imagina o seguinte, eu tenho um trocador de calor, tá? E esse trocador de calor é formado por serpentinas. Talvez quem já viu uma geladeira antiga, um pouco mais antiga, vai lembrar que atrás da sua geladeira tinha aquela serpentina preta, aquela gradezinha preta que a avó da gente lavava a farda da gente da escola e botava lá de madrugada para poder secar. Essa prática é abominável, tá, pessoal? Só para deixar claro para vocês, faz com que o equipamento perca o rendimento e ele não consiga fazer a troca de calor suficiente para que o fluido mude de estado. Lá naquele trocador de calor, para ficar de forma bem simplória para que a gente entenda, o fluido vai fazer esse mesmo processo que a gente acabou de ver. E no final, basicamente no final, após o fluido ter sido todo transformado e ter mudado o seu estado físico de vapor para líquido, o fluido ainda perde um pouco mais de calor para o ambiente. Isso para nos assegurar que eu vou ter a quantidade suficiente de líquido para que eu consiga chegar no dispositivo de expansão e não ter o efeito que a gente chama de flash gas. E o que é o flash gas? É a evaporação excessiva de líquido antes de chegar no evaporador. Ou seja, o subresfriamento é uma espécie de garantia que a gente tem que o fluido vai estar na forma de líquido e uma garantia de rendimento do equipamento. Eu acho que deu para entender, eu acho que ficou um pouco claro, não foi? Só para a gente fazer um overview e não deixar dúvidas, o subresfriamento é a quantidade de calor que o fluido consegue ceder para o ambiente, nos assegurando que a gente que a gente não vai ter evaporação antes de chegar no evaporador e que o equipamento vai ter o rendimento assegurado. Eu acho que está bem claro. Seguindo pela linha de líquido, tá? Aqui eu tenho majoritariamente líquido, maior quantidade do fluido aqui. Na verdade, toda a quantidade do fluido aqui está no estado físico de líquido subresfriado e eu ainda não tive nenhuma queda de pressão, porque todo o processo que acontece até o dispositivo de expansão, ele tem pressão constante, só mudança de temperatura o suficiente para fazer a mudança de estado do fluido. Quando eu chego no dispositivo de expansão, eu encontro uma seção, dependendo do equipamento, tá? Variável ou não. Para equipamentos da linha residencial, para splits, geralmente a gente tem expansão em variável, splits comuns. Quando a gente vai para a tecnologia inverter, aí já é um outro assunto. A gente tem expansões que são variáveis, tá? Dependendo da temperatura de funcionamento do equipamento naquele momento, dependendo da quantidade de líquido que se precisa no evaporador e de alguns outros fatores, tais como o subresfriamento ou como o superaquecimento da descarga e outras ferramentas que a gente utiliza nessa tecnologia para o controle mais fino do equipamento. A gente tem dispositivos de expansões variáveis. No nosso caso, para esse princípio, a gente vai ter apenas vamos trabalhar para que a gente possa entender com o dispositivo de expansão fixo, tá?
que pode ser um tubo capilar, pode ser um Accurator, que a gente vai estar vendo no próximo slide. Professor, que é Accurator? Calma, segura um pouquinho que a gente vai chegar lá. E no dispositivo de expansão, a gente tem um rebaixamento brusco dessa pressão pela diminuição da seção do tubo. Quando eu tenho o rebaixamento brusco dessa pressão, eu rebaixo bruscamente também a temperatura. Imagina o seguinte, geralmente aqui, ó, quando a gente está falando do fluido do R22, que ele tinha a temperatura de condensação mais ou menos 10 graus acima da temperatura ambiente, eu ia ter o fluido aqui mais ou menos 46 graus. E dependendo de quantas voltas eu ia ter no meu capilar, o comprimento dele, ou a aplicação até desse equipamento, porque o R22 dava para a gente uma demanda bem grande, assim, eu consegui usar o R22 para frio alimentar e a gente conseguia também usar o R22 sem nenhum problema para climatização, com temperaturas de evaporação por algumas vezes negativa e com temperatura de evaporação positiva. Quando a gente chega lá no split, a gente tem a temperatura de evaporação de 7 graus, de 3 graus, dependendo do equipamento. E quando a gente vai para uma câmara frigorífica ou para um refrigerador, a gente tinha lá temperaturas negativas de menos 18 graus. E o R22 conseguia atender bem essas demandas. Tanto é que saíram vários refrigeradores que utilizavam esse tipo de fluido, até câmaras frigoríficas que utilizavam o R22 como fluido de trabalho e tinha um comportamento bem legal. Atendia as demandas, na verdade. Por um outro motivo, ele está saindo de operação através dos tratados que ocorreram. É um ponto até interessante para que a gente possa estar tratando em outra aula. Mas vamos voltar para cá para a gente não perder o fio da meada. Como eu falei para vocês, dispositivo de expansão eu tenho o rebaixamento brusco de pressão. Logo, junto com esse o rebaixamento brusco de pressão, o rebaixamento brusco de sua temperatura. E eu começo aqui a ter ainda líquido, mas de forma genérica, né? Porque eu tenho maior quantidade de líquido. E pelo efeito aerosol, eu tenho uma quantidade de vapor misturado com líquido nesse momento. Só que agora em baixa pressão e em baixa temperatura. Logo, a gente consegue dizer que a gente tem depois do dispositivo de expansão, na linha de expansão, líquido saturado em baixa pressão. Esse líquido saturado em baixa pressão foi para o evaporador através da linha de expansão. No evaporador, eu consigo achar num ambiente ou num recipiente, se a gente está falando de uma câmara frigorífica, por exemplo, também em um ambiente, a gente pode assim dizer. Se eu estou falando do congelador, de um refrigerador, eu posso falar de um recipiente fechado, melhor, posso considerar dessa forma também, não tem problema. Eu vou encontrar uma temperatura mais alta, ou seja, se eu falo de climatização residencial, eu estou falando de um ambiente a ser climatizado, que está na temperatura mais alta e que precisa que aquele ar seja condicionado. Por isso se chama condicionador de ar o nome do nosso equipamento. Se estou falando de frio alimentar, eu estou falando ali de corpos, ou seja, substâncias, alimentos que precisam ser resfriados ou congelados, dependendo da aplicação. Logo, eu começo a absorver o calor do ambiente. O fluido que entrou na forma de líquido saturado em baixa pressão, ele começa a absorver o calor do ambiente através da troca de calor. E quando ele absorve o calor do ambiente, ele começa a ter a sofrer a mudança de estado. Ele entra líquido saturado a baixa pressão, ele passa a ser vapor saturado a baixa pressão, logo após absorver o calor dos ambientes e ser transformado totalmente de líquido para vapor. E logo depois disso a gente tem um fenômeno parecido com subresfriamento, mas por ser um evaporador e está tratando de aquecimento de fluido, ele se chama superaquecimento. Como assim, Tiago, superaquecimento? Eu tenho uma fonte de calor lá, um maçarico que está aquecendo o fluido para garantir que ele chegue totalmente vapor no compressor? Não. O superaquecimento, pessoal, similar ao subresfriamento, ele é a quantidade de calor que o fluido consegue absorver, diferente do que acontece no condensador, porque no condensador ele consegue dissipar mais. No evaporador, é a quantidade de calor que o fluido consegue absorver depois que ele é transformado totalmente em vapor. Isso me assegura que eu vou ter na entrada do compressor, ou seja, na sucção do compressor, fluido no estado físico de vapor, em sua totalidade.
evitando calço hidráulico, evitando alguns outros problemas, como problemas com óleo, se o fluido chegar líquido no compressor, eu perco a capacidade de lubrificação do óleo, eu posso estar quebrando o compressor, as partes fixas e móveis, no momento da compressão, por ele estar comprimindo o líquido. Eu posso ter vários outros problemas, que é assunto para algumas aulas que a gente vai ter na frente. Eu queria fechar esse assunto com vocês, ciclo básico. Logo após o fluido ser transformado de líquido para vapor, a gente tem o superaquecimento, que é a quantidade de calor que o fluido consegue absorver logo após ter se transformado de líquido totalmente em vapor, e ele volta para o compressor através da tubulação de sucção, ou seja, da linha de sucção, e o ciclo todo se repete inúmeras vezes enquanto o equipamento está em funcionamento, certo? Para a gente entender melhor, eu tenho aqui só esse outro slide aqui, ó, que fica bem mais claro para nós como é que a gente consegue medir o superaquecimento, tá? Se eu tenho um split, por exemplo, qual é a ideia, Thiago, da gente medir o superaquecimento? Num split, pessoal, e basicamente para que a gente possa entender, o superaquecimento, ele é a temperatura de sucção, que é medida através de um termômetro no tubo de sucção, nesse caso aqui é um split, tá? Menos a temperatura de evaporação. Tá, Thiago? Temperatura de sucção e temperatura de evaporação não seriam as mesmas coisas? Não, não seriam as mesmas coisas. Por que não? Tá, vamos entender uma coisa. Temperatura de sucção é aquela temperatura que a gente consegue pegar na superfície do tubo. Ou seja, é aquela temperatura que tem contato com o ambiente externo. O fluido que está dentro do tubo, ele não tem contato direto com o ambiente externo. Logo, ele tem uma resistência que é a camada superior do tubo, que faz sua proteção, porque se aquilo ali fosse aberto e tivesse contato com o ambiente externo, a gente perderia toda a nossa carga de fluido refrigerante, certo? E essa diferença, pessoal, nos dá o superaquecimento, a forma da gente medir isso. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, eu devo conectar o meu manifold, que é essa ferramenta aqui, na válvula de serviço da minha unidade condensadora, e um termômetro, pode ser esse tipo de termômetro ou um termômetro pentapolar, tá? Os dois conseguem ter a mesma funcionalidade. E um termômetro na linha de sucção. Qual é a recomendação dos fabricantes? Que esse termômetro ele seja instalado na posição. Imagina que isso aqui é um tubo, ele seja instalado na posição 6 horas ou na posição 3 horas. Se isso aqui é um tubo, ele vai ser instalado exatamente no meio do tubo. Caso eu não tenha fluido concentrado na posição superior do tubo, eu não vou ter nenhum problema com as medições. São essas recomendações que a maioria de fabricantes dão. Qual outra recomendação? Que esse sensor, esse termômetro, não seja instalado no tubo que está disponibilizado de forma vertical. Sempre tubos que estão na horizontal, não sendo perto de curvas. Imagina que eu tenho uma curva, por exemplo, aqui eu tenho uma curva no tubo, certo? Não sendo próximo a curvas, nem próximo a emendas ou soldas, porque a gente teria uma leitura inverídica do que a gente está querendo fazer nesse momento, tá? Instalei meu sensor na linha de sucção, instalei meu manifold, coleto a pressão que eu tenho através do manifold. Nesse caso aqui, a pressão que a gente obteve foi 65 psi. Para a gente conseguir ter a temperatura de evaporação, a gente precisa transformar essa pressão que a gente obteve em temperatura através de uma régua de pressão e temperatura. Essa reguinha, pessoal, ela era bastante usada antigamente, há um tempinho atrás. Hoje, não é difícil da gente encontrar ela no mercado, mas muitos profissionais, devido à atualização, à modernização dos processos, não utilizam mais essa reguinha. E a Danfoss, que é um dos maiores fabricantes de fluido refrigerante na atualidade, ela dispôs para a gente de um aplicativo de celular disponível para Android e iOS, chamado Refrigerant Slider. Esse aplicativo ele é muito, muito bom, tem uma precisão muito boa, já foi comprovado. Ele consegue dar para a gente com precisão a temperatura do fluido, a temperatura saturada, né, a temperatura de evaporação desse fluido,
tanto de evaporação quanto de condensação, para qualquer tipo de fluido quase. A grande maioria dos fluidos está dentro do aplicativo. Nesse caso aqui, a gente está usando como exemplo o R22. E para 65 PSI do R22, a gente tem aproximadamente 3 graus, tá? Se eu tenho 3 graus de temperatura aqui, e eu tenho 13 graus, vamos só substituir na nossa fórmula. Superaquecimento é igual à temperatura de sucção, que é 13 graus, menos a temperatura de evaporação, que é aproximadamente 3 graus. 13 menos 3, eu tenho um superaquecimento de 10 K, ou seja, 10 graus de diferença de temperatura. Deixei aqui um adendo no nosso material. Na aclimatação doméstica, é desejável obter um superaquecimento variando entre 7 a 11 K para evitar perda de rendimento do sistema frigorífico através da diminuição da capacidade frigorífica do evaporador e o aumento da potência consumida no compressor. Superaquecimento alto, mais ou baixo, pode fazer com que o nosso equipamento funcione por mais tempo, diminuindo assim sua eficiência energética, aumentando o seu consumo energético. Eu posso ter meu compressor danificado por um superaquecimento excessivo ou um superaquecimento muito baixo, dependendo da capacidade do funcionamento do equipamento, tá? Algo que eu sempre costumo mostrar nesse material e que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Deixa eu só fazer uma mudança de tela. Só um segundo, tá, pessoal? Em regra geral, pessoal, falando genericamente, o superaquecimento, a faixa recomendada para ele, como eu falei para vocês, é que ele esteja de 7 a 11 graus de diferença. Mas existe uma faixa aceitável com a tolerância dentro disso, que ele está se encontrando de 5 a 15 graus. Isso quando a gente fala de climatização, equipamentos que foram criados para conforto térmico, para baixa capacidade, claro. O que geralmente eu recomendo, como isso aqui é uma regra geral, o importante é você procurar as informações dadas pelo fabricante. Como assim, Thiago, as informações dadas pelo fabricante? O fabricante foi quem criou o equipamento, então nada melhor do que quem criou o equipamento para poder dele dizer como é que o equipamento vai trabalhar da melhor forma. Isso aqui é uma regra genérica. Tiago, deve ser aplicada na maioria dos casos? Na maioria dos casos ela é bem aplicada. Em outros casos não. Você precisa sempre verificar no manual do fabricante, no manual de instalação, manutenção e operação, o que é que ele recomenda dentro disso. Caso ele não tenha nenhuma recomendação, você consegue usar essa regra genérica. A faixa aceitável é de 5 a 15 graus de diferença. Mas, uma coisa importante para a gente se atentar. Se eu tenho aqui um superaquecimento menor que 5 graus, eu tenho um excesso de refrigerante. Tá, Tiago, mas por que isso? Vamos entender isso agora. Quando a gente vê que quando o superaquecimento está maior que 15, que é maior que a faixa aceitável, eu tenho uma falta de fluido refrigerante. Como assim? Entendo o seguinte. Quando a gente está usando chuveiro elétrico, por exemplo, e acabei de abrir o chuveiro, ele ainda não aqueceu a água de uma forma confortável. E o que é que eu faço? Eu diminuo o fluxo de água que vai passar pelo meu chuveiro, certo? Logo, a água vai ficar bem aquecida rápido e vai ficar com a temperatura até um pouco desconfortável, portanto que ela está aquecida. E o que é que eu faço? Eu abro um pouco mais o meu registro de água do chuveiro que eu estou utilizando. E acabo abrindo um pouco demais. E a água não está aquecida de forma confortável. Já está na temperatura que não é confortável, ela já está gelada. Isso traz para a gente algo que está dentro do superaquecimento, para que a gente possa entender. Se eu tenho muita água passando pelo meu chuveiro, ou seja, eu tenho uma passagem excessiva de água, eu tenho pouca troca de calor.
No caso do chuveiro, a resistência do chuveiro não consegue aquecer a água de forma efetiva. Não aquecendo a água de forma efetiva, o que é que ela faz? Ela não tem seu rendimento total. E isso indica o excesso. O que é que eu faço? Eu restringo a passagem da água através do meu registro. Quando eu restringo, eu acabei restringindo um pouco demais. E ao restringir um pouco demais, eu acabo aumentando muito a temperatura. E por aumentar a temperatura, após restringir a água, eu tenho uma temperatura muito alta e desconfortável. Isso aqui traz para a gente o superaquecimento. Como assim? Se eu tenho excesso de fluido refrigerante, eu acabo tendo pouca troca de calor. E é o que acontece quando o chuveiro elétrico ele está aberto no máximo que a gente consegue ter lá no nosso registro. Eu tenho excesso de água passando e pouca troca de calor. Por isso que ele fica menor que 5 graus, porque eu tenho pouca troca de calor. Mas, se eu tenho um fluxo baixo de água e eu tenho ali pouca água passando pelo meu chuveiro, eu tenho uma troca de calor muito alta, maior do que eu deveria ter. Falando de superaquecimento do ciclo básico, quando eu tenho um superaquecimento maior que 15 graus nessa aplicação, acaba que eu tenho muito pouco fluido e muita troca. E o fluido ele está saturando e evaporando antes do ponto que ele deveria evaporar no evaporador e eu tenho rendimento baixo. Eu tenho falta de fluido refrigerante, eu deveria acrescentar fluido refrigerante. Mas, se eu tenho um superaquecimento menor do que a faixa recomendada, eu tenho muito fluido porque eu tenho pouca troca de calor. Eu acho que deu para entender um pouco. Às vezes a gente começa a se confundir um pouco dentro dos conceitos, mas se você prestar atenção e ler um pouco desse material, fica um pouco mais fácil. Se você prestar atenção nos detalhes, se atentar, se desligar um pouquinho do que você está fazendo nesse momento e imaginar que você está numa aula. É uma dificuldade muito grande que se tem hoje em dia, por exemplo, de prestar atenção nos assuntos que a gente que estão sendo abordados quando a gente está tendo uma aula à distância como essa. Mas se você prestar um pouco de atenção, você vai conseguir entender direitinho. Então vamos lá, fechando o superaquecimento no split, só para que a gente possa entender o que é que eu faço primeiro. Conecto o meu manifold, ligo o equipamento, claro. Se o equipamento estiver desligado, eu não consigo medir o superaquecimento. Outro ponto importante é que o equipamento esteja em plena carga, ou seja, que ele esteja em pleno funcionamento, em pleno rendimento. Alguns fabricantes recomendam que para fazer esse tipo de teste, você programe o controle remoto para a menor temperatura que ele possa ter, ou seja, para a maior potência do equipamento. E após você aguardar mais ou menos uns 5 minutos para o equipamento entrar em pleno rendimento, você faça a aferição. Instala o meu manifold, instala os sensores e deixa o equipamento funcionar. A gente vai ver que a pressão vai subir, depois ela vai descer e vai chegar em rendimento. A mesma coisa vai acontecer com a temperatura. Ela vai estar alta, depois ela vai baixar um pouco, logo após ela vai estabilizar. Quando ela estabilizar, eu faço minhas medições. Através do termômetro, eu pego a temperatura de sucção do equipamento e através do manifold, transformando essa pressão em temperatura através da reguinha ou através do aplicativo do celular, eu vou ter minha temperatura de evaporação. Tendo a temperatura de evaporação, eu faço a subtração básica, ou seja, um cálculo de matemática básica, onde eu vou ter 13 graus de temperatura de sucção menos menos 3 graus, aproximadamente, de temperatura de evaporação. O nosso superaquecimento aqui nesse momento é de 10 graus de diferença. Dentro da faixa, o equipamento funcionando em plena carga, sem nenhum problema nesse momento. Caso eu tivesse, nesse exemplo específico, um superaquecimento de 3 graus, me indicaria que eu tenho excesso de fluido refrigerante e eu precisaria estar fazendo a diminuição da carga de fluido refrigerante desse equipamento e realizando e refazendo o teste para medição de superaquecimento novamente. Caso eu tivesse um superaquecimento superior a 15 graus, se a gente for levar a faixa ideal superior a 11, eu já teria uma falta de fluido refrigerante e deveria fazer um acréscimo de fluido. Um adendo para esse ponto de acréscimo de fluido. Se eu trabalho com substâncias puras, como R22, R134A e algumas outras substâncias, e alguns outros fluidos refrigerantes,
eu posso fazer acréscimos de fluido, sem problema nenhum. Caso eu tenha tido um vazamento na unidade evaporadora do equipamento, nas tubulações, eu consigo corrigir esse vazamento e logo após reoperar o equipamento fazendo o complemento da carga. Mas, muito importante esse mais, tá? É mais de porém, mais sem i. Se eu tenho uma mistura de fluido, uma substância não pura, os famosos R400 e R500, por exemplo, R410, R407C, R404A, 402B, eu não posso fazer complemento de cargas de fluido refrigerante com essas nomenclaturas. Tudo que tem R400 ou R500 são blends, não são substâncias puras, são compostas por 2, 3 ou mais fluidos refrigerantes em sua composição. Logo, esses fluidos têm densidades moleculares diferentes. E quando tem uma fuga desse fluido, não se tem uma fuga heterogênea das quantidades de todos os fluidos que compõem essa substância. Logo, não é recomendado pelos fabricantes de fluido refrigerante que você faça complemento de carga quando a gente utiliza misturas. Outro ponto muito importante é quando você for fazer a carga de fluido refrigerante, fluidos que são misturas, você tem que virar o cilindro. Para que virar o cilindro, Thiago? Toda vez que eu viro um cilindro de fluido refrigerante, um cilindro que vem de fábrica, eu faço com que o fluido refrigerante saia apenas no estado físico de líquido. Quando eu viro o meu cilindro, eu tenho uma mistura heterogênea. Todas as substâncias vão sair nas quantidades certas, conforme aquela substância foi forjada em laboratório. Fica aqui essas dicas muito importantes, tá? Você não deve burlar esse processo. Caso burle, o equipamento não vai ter rendimento, você talvez não vai saber por quê. Seguindo para outro exemplo do superaquecimento, a gente vai ter agora o nosso amigo ar-condicionado de janela, tá? Conhecido aí no mercado como ACJ, ar-condicionado de janela. Professor, eu tenho um ACJ em casa e eu estou vendo que ele não está rendendo como deveria. Como é que eu vou conseguir testar o superaquecimento nele? Da mesma forma, equipamentos em geral, eles têm, mesmo equipamentos monobloco, como um ar-condicionado de janela, eles têm um ponto de pressão na linha de sucção, o que facilita nossa aferição de pressão. Caso ele não tenha, e você certifique que o equipamento não está no rendimento correto, você já fez um teste de rendimento, você fez manutenção preventiva nesse equipamento, viu que não tem problema no compressor, não tem problema em capacitores, chave seletora, você fez a limpeza dele e viu que não tem nenhuma sujeira obstruindo, fez o teste de rendimento, mais uma vez, um adendo. O teste de rendimento é um assunto que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, nas aulas de manutenção preventiva, tá? Você fez o teste de rendimento, mais uma vez, nesse equipamento e viu que ele continua sem o rendimento perfeito. Você acabou que encontrou algumas manchas de óleo nesse equipamento e possíveis vazamentos, você queria medir superaquecimento. Se o equipamento tem uma válvula Schrader para isso, uma válvula de acesso, uma válvula de serviço, muito bom, você consegue medir logo na hora. Caso não tenha, existe uma válvula chamada válvula perfuradora, e com essa válvula perfuradora, válvula de serviço ou alicate perfurador, num tubo com um diâmetro de até 1/4, você consegue estar verificando a pressão desse equipamento. Essa válvula também vai ser mostrada no conteúdo de manutenção corretiva para troca de compressores de geladeiras e freezer, tá? Então fica atento ao material que vai sendo postado. Tá vendo? Tá chegando materiais legais aqui na sequência. Então, vamos supor que a gente tem a nossa válvula de serviço nesse equipamento, nesse ar-condicionado de janela. E a gente tem também todo o material para poder fazer essa medição e comprovar o rendimento do equipamento. Mais uma vez, conectei meu manifold, instalei o termômetro conforme as recomendações que foram passadas um pouquinho atrás e, ao fazer isso, obtive as mesmas informações, 65 PSI, transformei essa informação 65 PSI para a temperatura, obtive 3 graus aproximadamente. E a temperatura que eu obtive através do termômetro na linha de sucção do equipamento foi de 13 graus. E eu tenho aqui um superaquecimento mais uma vez dentro da faixa de operação. Está dentro de 7 a 11 K e o equipamento está em pleno rendimento, nesse caso. Tá? Ele podia ter dado menos ou poderia ter dado mais na situação real. Isso aqui é uma situação hipotética. O próximo caso que a gente vai ver
É numa câmara frigorífica. Tá, Tiago, e agora? É uma câmara frigorífica. E o que está sendo medido nesse momento não é o superaquecimento, é o subresfriamento. Como é que eu faço agora? Eu estou perdido, não sei fazer. Aí que tá. O subresfriamento, como a gente conseguiu, como a gente viu no começo do material, nada mais é que a quantidade de calor que o fluido consegue ceder após a mudança de estado, assegurando com que não ocorra o que a gente chama de flash gas, tá? Deixa eu só pegar a canetinha aqui para a gente deixar marcado. O que é o flash gas? O flash gas é a evaporação instantânea do líquido na linha de líquido. Eu quero que tenha evaporação nessa linha aqui, na saída da unidade condensadora ou do condensador. Eu não quero. Eu quero que tenha evaporação aqui, ó, no nosso amigo chamado evaporador. Se eu tenho evaporação na linha de líquido, está errado. E eu estou trabalhando com superaquecimento fora, com subresfriamento fora da faixa, o que vai me desencadear uma reação em cadeia, onde o superaquecimento também vai ficar fora da faixa, eu não vou ter o rendimento do equipamento. Se for uma câmara frigorífica, um refrigerador, um freezer, eu vou ter uma perca grande de materiais e de alimentos e de qualquer substância que seja que eu estou condicionando naquele momento. Então, subresfriamento nada mais é que a temperatura da linha de líquido obtida através de um termômetro, conforme aquelas recomendações que a gente já viu, menos a temperatura de condensação, tá? Que temperatura de condensação é essa, professor? Temperatura de condensação, ela é obtida através da pressão de condensação ou a pressão de descarga do compressor. Eu posso obter a pressão de descarga onde, professor? Nesse compressor eu tenho uma válvula exatamente na descarga do compressor. E tem uma válvula aqui, ó, no tanque de líquido, antes da linha de líquido. Isso aqui é uma câmara frigorífica, tá, pessoal? Esse aqui é um esquema simples e básico de uma câmara frigorífica. A gente tem um compressor e nosso amigo compressor, condensador. O nosso dispositivo de expansão está instalado na entrada do evaporador. Nesse caso aqui é uma válvula de expansão termostática, um assunto que a gente vai estar vendo até em outro vídeo sobre válvula de expansão. Na verdade, sobre dispositivo de expansão em geral. Um assunto muito importante também para quem está trabalhando na área, para quem começou agora, para quem já está um tempinho e tem algumas dúvidas. E aqui, ó, a gente consegue pegar os pontos de pressão através desses dois pontos, nesse equipamento específico. Por que nesses dois pontos, Thiago? Por que você recomenda esses dois pontos? Como a gente falou quando a gente estava vendo o ciclo básico, a pressão que acontece, a pressão que acontece e que a gente tem no equipamento, nesse lado, que é o lado de alta pressão, ela é constante. Eu só tenho mudança de temperatura a pressões constantes. Então, não faz diferença se eu pego a pressão de descarga ou se eu pego a pressão que está no tanque de líquido. Ela vai ser a mesma. Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu obtive 236 PSI nesse exato momento. E eu vou aqui, ó, pegar o meu celular e utilizar o refrigerante slider, tá? Para conseguir fazer a mudança, essa transformação. E o que é que eu faço? Estou aqui com o meu celular, refrigerante slider. Eu vou selecionar aqui o fluido R22. A pressão que a gente tem aqui é 236 PSI. E para 236 PSI, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho mais ou menos 45 graus, tá? Dá 44,98. Então a gente pode arredondar para 45 graus. Logo, o que é que a gente vai ter? Se eu tenho aqui na minha temperatura, ficou feio isso aqui, hein, Thiago? Vamos apagar tudo. Eu consegui obter aqui, ó, na temperatura da linha de líquido, 40 graus. Tenho menos da fórmula, menos 45 graus, certo? Então, logo, eu vou ter uma diferença de temperatura de 5 graus de diferença. Nesse exato momento, eu tenho um subresfriamento de 5 graus de diferença e meu equipamento está funcionando corretamente, sem nenhum problema. E assim a gente fica por aqui, pessoal. Nós conseguimos ver nessa aula hoje os conceitos básicos de funcionamento do ciclo básico de refrigeração e a aplicação de subresfriamento e superaquecimento, muito importante para diagnósticos. Como assim para o superdiagnóstico? Você chega no equipamento,
e o cliente relatou um problema, que ele não tem rendimento, e eu preciso verificar algumas coisas, ele funcionava antes, não funciona agora. Precisa testar, fazer regulagem, comissionamento, é um assunto que a gente está tratando em outra aula também. E para equipamentos pequenos, geralmente, isso é um processo que é negligenciado. Aferição de superaquecimento, coleta, na verdade, de superaquecimento, subresfriamento. Mas para equipamentos de maior capacidade, se você tem interesse de um dia estar trabalhando com equipamentos de maior capacidade, com splitões, equipamentos de expansão indireta, como chiller, câmaras frigoríficas, se você não souber medir e calcular essas duas e utilizar essas duas ferramentas, podendo assim chamar, você não vai conseguir extrair o melhor rendimento do equipamento e obter um ajuste fino dele. Se você não sabe utilizar o superaquecimento, você não vai conseguir regular uma válvula de expansão termostática, que trabalha com um orifício expansor que é regulável através de uma chave de fenda. E isso vai estar dificultando o seu trabalho daí por diante, porque se você não consegue fazer isso, você não consegue regular o equipamento, e às vezes um diagnóstico que deveria ser simples, você acaba perdendo muito tempo. É muito importante que você preste atenção nesse material e realize alguns exercícios de fixação para poder estar verificando isso. Se você é aluno do grau profissionalizante, foi disponibilizado no Classroom, no Google Classroom, atividades sobre esses assuntos, muito importantes para a fixação e para as duas aplicações, para que você possa ter uma fixação melhor. Meu nome é Tiago, professor do Grau Profissionalizante Unidade Boa Vista, e eu agradeço você ter ficado até o final dessa aula.